boa tardezinha, Dalcira. Um prazer falar contigo, falar com o pessoal. E fico muito feliz em compartilhar, né, esse assunto que é tão importante e que impacta diversas, não só as mulheres, mas todo o núcleo familiar, todos os relacionamentos dessas mulheres, né? E impacta demais a sociedade. E a Economista de Batom surgiu como um projeto mesmo, né? Na verdade, surgiu como um blog há alguns anos atrás, e através do meu trabalho, né, que eu era bancária, e percebi lá no banco a necessidade de falar sobre finanças pessoais, finanças de uma forma geral, especificamente para as mulheres, né? Então surgiu basicamente daí esse trabalho. Pois é, porque as pesquisas da Serasa mostram que a maioria dos lares endividados hoje tem como chefes as próprias mulheres, né? Exato. Tem algumas pesquisas mesmo da Serasa que mostram que 93% das mulheres acabam influenciando de alguma forma a questão financeira, né? Acabam contribuindo financeiramente nos lares. E desse pessoal de 93%, 32% são as únicas provedoras da casa, né? Então, a gente falando assim, pode parecer pouco, mas é um percentual muito elevado, visto que a gente ainda não tem, né, aquelas questões como equidade salarial, e muitas mulheres acabam tendo que trabalhar na informalidade ainda, né? Então, é por isso que é importante a gente levar esses assuntos, né, trazer esse assunto para aproximar esse assunto da população, né? Pois é, e eu tenho aqui também um número, né, que inadimplentes da capital gaúcha deve em média R$ 6.535, que é um valor acima, 10% acima da média do Estado e 16% acima do endividamento nacional. Tem alguma explicação para isso? Pois então, uma das explicações que a gente vê, né, é justamente questões como enchente, né, e que a gente passou no último ano e que ainda reverbera muito esse ano, né, falando daí especificamente sobre mulheres, né, a gente vê que muitas delas perderam ali os meios de renda delas, né, e que ainda estão buscando se reorganizar, buscando se recolocar no mercado de alguma forma, seja vias formais, né, ou na informalidade, justamente pela necessidade de ter uma renda, né? Então, esse ticket médio, né, das dívidas por inadimplência se deve também muito a isso. Outra questão que é muito importante, né, que eu acho que é importante a gente falar que no Estado a gente tem aí mais de 3,5 milhões de pessoas inadimplentes, né, CPFs, que já estão com dívidas vencidas, né, então é um número muito alto. E desses, né, quase metade é o público feminino, um pouquinho mais da metade, né, 50,1% é o público feminino. Pois é, e como as pessoas podem te procurar, Janine, para tentar essa orientação? Porque, na verdade, hoje se discute também que essa questão de orçamento, de educação financeira, ela tem que começar lá no prézinho, lá no ensino fundamental, né? Sim, uma das bandeiras que a gente levanta, né, eu como educadora financeira, a gente tem alguns grupos aqui no Rio Grande do Sul de educadores financeiros também, que a gente levanta essa bandeira de que sim, é muito necessário a educação financeira na escola, por profissionais qualificados, né, e que também a gente possa ensinar em casa, né, então a gente precisa tanto os pais, tanto os adultos aprenderem para poder ajudar essa criança que está aprendendo sobre isso, quanto o ensino na escola, né, na base nacional comum curricular. Então é uma bandeira que a gente levanta bastante, né? Já existem leis para isso, né? Mas na prática a gente percebe que ainda tem muito, né? Uma oportunidade aí de crescimento nessa área, né? Porque precisa realmente levar para as crianças. E tem sim como a gente falar sobre finanças desde pequenininho, né? Mas é importante que os adultos também saibam como direcionar essas crianças, né? Mas aí o Rio Grande do Sul, pelo que eu vejo aqui, tem 3,6 milhões, 3.600.000 CPFs negativados, o equivalente a 40,8% da população adulta do estado. Isso é um número muito elevado. Sim, quando a gente percebe esse número, né? A cada 10 pessoas, 4 já estão numa situação de inadimplência. E o que significa isso? São pessoas que já tiveram uma dívida que venceu,
né, e não estão conseguindo continuar pagando essa dívida. Então, isso vira aquela famosa bola de neve. E quando a gente fala sobre crescimento econômico, né, aí eu falo num nível de estado, de país, isso é um índice muito alto, porque como é que a gente vai querer que um país cresça, né, que o PIB de um país, de um estado cresça, sendo que a gente tem um percentual muito grande de adultos, né, nessa situação de inadimplência. Então, uma pessoa que está inadimplente, ela não consome, né, ela já fica num nível que não consegue mais fazer um consumo né, no mercado de consumo, não consegue mais adquirir crédito. Então, para um crescimento, né, de um estado, de um país, é super importante os gastos das famílias dentro daquela composição de PIB. Né? Então, por isso que é um número, um percentual muito elevado, muito alarmante mesmo, e que o pessoal precisa, né, dessas orientações para poder sair dessa situação de inadimplência. Quais são as mudanças que as pessoas que querem sair da inadimplência, além da renegociação de dívidas, é preciso o que mais? Mas então, a gente precisa, né, quando a gente fala de dinheiro, o dinheiro por si só, ele não traz, assim, tanto resultado, mas quando a gente fala de dinheiro, a gente fala sobre segurança e bem-estar. E para a gente e para nossa família, né? Então, é muita questão de comportamento, de aprendizado, de entender se certa questão financeira, né, certos produtos financeiros, se certo crédito é para a gente e se naquele momento também é o mais adequado. E, além disso, se eu puder aqui dar algumas dicas, né, para o povo, né, para o pessoal que está escutando a gente, eu gostaria de deixar aqui para fazer um diagnóstico, né, fazer um autodiagnóstico, um auto raio-x financeiro, né, buscar ali, entender quais são as suas despesas, quais são as suas receitas, né, quanto que entra de fato ali na conta, fruto do teu trabalho, porque o pessoal às vezes não tira um tempo para analisar isso e acaba tendo ali uma conta, né, fazendo uma conta de cabeça que no final das contas acaba não sendo real, né? Então, saber quanto ganha, saber quanto gasta, para onde é que o dinheiro está indo e também verificar quais são as dívidas que ela precisa se organizar para pagar, né? Então, acho que começa por aí. Pois é, porque tem aquelas dívidas, aqueles gastos essenciais, né? Por exemplo, supermercado, mas por outro lado tem os necessários e tem os supérfluos. Isso. Gastos essenciais, né, dentro de um orçamento, né? Eu acho que é importante a gente poder orientar o pessoal, né, a criar, assim, criar e acompanhar um orçamento de perto, né? Então, quando a gente fala em gastos essenciais, a gente pode falar ali sobre gastos ali que são sobrevivência, moradia, alimentação, gastos com saúde, muitas vezes precisa de remédios, né? Então, é um peso muito grande dentro de um orçamento. Então, isso são gastos essenciais, gás, água, né? Quem precisa trabalhar, então, com internet, precisa ter, sim, internet, então, são essenciais. Gastos necessários, né? São coisas importantes para a gente manter a minha qualidade de vida, mas que podem, em algum momento, ser modificados, como, por exemplo, quem está cuidando da saúde e pagando um plano de academia. Né? É necessário cuidar da saúde através de um acompanhamento, né, na academia? Sim, mas a gente pode, em algum momento, se precisar, né, cortar. E os gastos supérfluos, né, que a gente acaba acumulando muitas coisas, né, às vezes nesse campo do orçamento, são ali questões como assinaturas, né, sair para lazer, saídas de lazer, viagens, deliveries, né, muita gente gosta de pedir delivery, então tem que ter esse cuidado. Bom, todas essas dicas, Janine, principalmente o mulherio acha aonde para fazer esse diagnóstico, quanto é que eu devo, como devo proceder. Uma outra coisa também que vocês economistas geralmente recomendam é trocar dívida cara por uma dívida mais barata. O que isso na prática significa? Certo. Para falar, primeiro eu vou falar sobre a questão da dívida cara e dívida barata, né? A gente pode, sim, conhecendo ali, a partir do momento que a gente já conhece as dívidas, né, já sabe qual é o valor atual, qual é a taxa de juros, mas principalmente qual é o custo efetivo total dessa dívida, se ela já está em aberto, né, enfim, trocar, né, aquela taxa de juros mais alta por uma
outra dívida mais barata, né? Então, fazer, se possível, se ainda for possível, trocar um cartão de crédito que está com a fatura em aberto em atraso por uma dívida mais controlada, com uma taxa de juros menor, ou até mesmo fazer uma negociação de parcelamento com uma dívida, com uma taxa de juros menor, né? E aí ela vai ficar uma dívida mais controlada e mais barata. Mas eu costumo também orientar, né, que até para pagar dívidas a gente precisa de planejamento, né? Senão aquela dívida para pagar dívida se torna uma dívida também. Sim. Então tem que ter esse cuidado, sim, tem que ter um certo planejamento, né? Eu gosto de falar também sobre um plano de pagamento, que a gente, a partir daquela avaliação do diagnóstico, né, fazer esse raio-x financeiro, a gente também faça ali tenha em mente um plano de pagamento dessas dívidas, né? Quanto do meu orçamento eu consigo ou juntar ou já direcionar para um parcelamento de uma renegociação de dívidas. E aí já emendo na outra pergunta, né, que tu fizeste, que foi a questão de onde verificar isso, né? Eu gosto de dar duas possibilidades, né? Uma delas é a pessoa entrar lá, procurar o registrato do Banco Central. Lá vai aparecer um histórico da vida financeira. Basicamente isso. E a outra é acessar ali o aplicativo, né, o site da Serasa, que ali também vai te dar as possibilidades de dívidas para renegociação. E quem não puder acessar, né, os Correios também fazem esse serviço. Então ali a gente consegue, se não puder saldar a dívida naquele momento, pelo menos já tem ali uma visão do que deve, de quanto deve, quais são as dívidas que estão em aberto. Tá certo, então. De qualquer maneira, as pessoas podem te procurar nas redes sociais também. Sim, fico à disposição de todos ali nas redes sociais, né? A Economista de Batom. E podem também me mandar direct, sempre e-mails ali, sempre acesso ali. E vou deixar também um link. Tem uma comunidade para mulheres no WhatsApp, é uma comunidade gratuita, que eu vou deixar o link também nas minhas redes sociais a partir de hoje. Pois não, pode dizer. Então, não, esse link eu vou deixar ali nas redes sociais, né, no meu Instagram, @a Economista de Batom. Então, quem quiser, né, quem tiver interesse, as mulheres que quiserem participar, homens também que quiserem seguir, né, mas a comunidade ela é especificamente para mulheres. Não é porque o projeto se chama Economista de Batom que os homens não possam participar. Não, muito pelo contrário, a gente precisa cada vez mais levar a educação financeira para todos, né? E nos meus atendimentos, né, nos meus planejamentos financeiros, a gente acaba atendendo mulheres, homens, casais, né, também, famílias inteiras. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho de planejamento financeiro para todos. Tá certo, então. Janile Soares, obrigada pela participação, pelas suas informações. Sucesso! Um grande abraço. Muito obrigada a todos, um beijo e que no vermelho não fique só a cor do batom, né? A conta de Tá ninguém no vermelho certo. não, hein? Um grande abraço, obrigada. Outro.